e ela chegou nos braços da mãe, onde foi informado para a equipe médica no sentido de que ela havia convulsionado e caído e batido com a nuca no chão. A equipe médica começou a massagear a criança e aí perceberam que existiam lesões incompatíveis com aquela versão apresentada. No momento em que eles acionaram, né, a polícia, e nós começamos a diligência imediatamente. Então fomos ao local, percebemos que de fato existiam lesões não compatíveis com convulsão e queda, como batidas de nuca, lesões que inspiravam que elas foram praticadas em data anterior. Então havia já uma suspeita, mas a gente não tinha a prova, né, os elementos de prova contundentes no sentido de poder afirmar que ela tinha sido abusada ou agredida naquela noite. Então, várias pessoas foram ouvidas na madrugada, a equipe médica, eles foram ouvidos, outras testemunhas. Nós fomos ao local, na casa onde aconteceu o crime, e nós percebemos que havia ali um pano de chão com fezes, o que foi supostamente utilizado pelo autor para limpar a menina logo após o crime. E aí, na manhã de hoje, os peritos confirmaram, através do laudo pericial, que a menina foi abusada sexualmente. Houve rompimento de ímã e fissura recente no ânus, demonstrando que ela foi abusada. E mais, o laudo demonstra que ela foi espancada. A morte dela foi em decorrência de uma hemorragia contundente, né, que provocou a laceração do fígado e do baço da menina, ou seja, ela foi espancada. A gente não sabe se por chute ou por outro instrumento contundente, mas não há dúvida de que ela foi estuprada e espancada. Então, com base nos laudos de hoje, nós fomos à casa deles pela manhã para verificar e tentar buscar novas informações sobre o crime, e a gente já tinha notícias de que eles já tinham fugido daqui da cidade. Inclusive a mãe não foi ao local, não foi ao enterro, ao sepultamento da filha, né, já sugerindo que ela tivesse consciência de tudo o que tinha acontecido. Com relação à mãe, a gente percebe, há relatos de que ela de fato saiu de casa para ir numa mercearia no momento em que aconteceu provavelmente um estupro, mas o laudo demonstra que existem lesões tardias, ou seja, lesões anteriores, denotando a prática de maus tratos. E ela disse, por exemplo, que a menina passou a ter lesões roxas a partir de um ano, aproximadamente um ano. Questionada por que ela não levou ao médico, ela falou que resolveu procurar um pediatra nessa semana. Então, assim, a omissão dela foi relevante para que esse crime acontecesse. Então, em razão disso, nós pleiteamos a prisão temporária dos investigados. O juiz acabou de conceder prisão temporária por 30 dias. Nós vamos finalizar as diligências, né, para concluir o inquérito com eles e remetê-lo à justiça. Mas eu quero ressaltar aqui mais uma vez que a máxima de que ninguém faz nada sozinho se revelou verdadeira hoje, e aqui nesse momento eu gostaria de agradecer aos médicos da UPA, que foram muito eficientes e muito rápidos, com depoimentos muito precisos que nos fizeram já desde o primeiro momento desconfiar da mãe e do pai. Ressaltar ainda que, tanto por mim, que estava nas diligências, quanto pelos médicos, foi percebida a frieza e indiferença da mãe em relação à morte da menina. Em momento nenhum ela chorava ou se lamentava pela morte da menina, ao contrário, ficava aos cochichos com o companheiro dela no átrio do hospital, demonstrando, né, sugerindo que ela, de fato, sabia. E outra coisa que depois contra ela foi o fato de que ela disse que a criança chegou ao hospital respirando. Fato comprovadamente mentiroso, uma vez que nós conseguimos, na data de hoje, identificar a pessoa que ajudou a socorrer. Então ele afirma que a criança já não respirava e os médicos confirmam que ela já chegou ao local sem sinais de vida. Então percebe-se que eles montaram uma história, né, buscando torná-la coesa e promover um álibi para a versão contada pelo companheiro. Então, diante disso, a gente entende que ela, se não na prática do estupro, mas com relação ao homicídio, a omissão dela foi relevante, razão pela qual ela também foi presa na data de hoje. Há quanto tempo ela tinha esse relacionamento com o padrasto? Quanto tempo que esse homem convivia com essa criança? 4 meses. Doutora, a
acusado, ele já tinha passagem policial? Sim, como é que por era? roubo. Tipo, roubo, né? Sim. Tem ideia quando foi a circunstância? 2018. E a circunstância em si conseguiu levantar? Não, ainda não deu tempo. Tá, uma por roubo, 2018. Sim, ela não tinha passagem Não. até agora. Sim. Doutor, eu acho que nesse momento a gente vem falando em omissão. Eu acho que teria como a senhora explicar esse papel também, enquanto um companheiro, um pai ou a mãe, numa situação como essa, em que ele não se coloca, não defende a criança, não protege a criança, ele está sendo parte daquela violência, né? Sim, é porque todas as pessoas que são responsáveis pelos infantes, eles têm um dever legal de comunicar, seja no âmbito da polícia, seja no âmbito hospitalar, qualquer situação que gere dúvida. E então, percebe-se, né, comprovadamente através do laudo, que as lesões já vinham acontecendo e que ela nada fez, né? Se não for ela quem praticou, ela nada fez para intervir naquela situação. De modo que a situação chegou no ponto de hoje, né, de ontem, que a menina foi morta, e ainda assim, né, pelas contradições encontradas no termo de declaração dela, a gente percebe que ela tenta proteger o companheiro. O pai ainda não foi ouvido em sede policial, até porque a gente entendeu que no momento ele não tinha nenhuma relação com o fato, e a gente precisava adiantar as diligências para requisitar, solicitar a prisão dos envolvidos. Então ele será ouvido, mas ontem ele esteve aqui na delegacia, ele estava muito comovido, revoltado com a situação, mesmo sem saber ainda, mas ele já sentia que havia alguma negligência da mãe e supostamente uma agressão do padrasto. Então ele será ouvido, mas não há hipótese de envolvimento dele no crime. E em relação aos crimes que esses dois podem responder, é extenso, né? Sim, eles foram enquadrados num grande número de crimes. Na verdade, ele foi tipificado por homicídio qualificado em razão da crueldade praticada contra a menina, em razão do gênero feminino, né, que a gente aplica aí o feminicídio, em razão da tenridade dela, para ela ser menor de 14 anos. Ele foi enquadrado no homicídio qualificado em razão dela ser descendente. Além disso, foi aplicada a pena, né, foi sugerida a pena de estupro qualificado em razão do resultado de morte. Então, e todos esses crimes foram enquadrados na lei Henri Borel, que é a lei, né, que prestigia aí a proteção integral à criança e ao adolescente. De modo que eles serão encaminhados hoje ainda à custódia e, a partir de então, né, ficarão à disposição da Justiça para oferecimento de denúncia do Ministério Público.